E se aquelas dimensões de que tanto se ouve falar, sabe? Aquelas com naves espaciais e portais, não fossem lugares distantes? E se na verdade fossem estados que existem dentro de nós? Acessíveis não por tecnologia, mas pela nossa própria vibração. A fonte para essa análise de hoje são os insights de Prema Sendrova Ars, que nos oferece um olhar bem diferente sobre o que são dimensões. E olha, a proposta dele vira de cabeça para baixo tudo o que a gente pensava que sabia. Essa é a pergunta que muda tudo. A proposta aqui é que a maior exploração do universo não acontece lá fora com telescópios e naves, mas aqui dentro, com a nossa própria consciência. É uma ideia em tanto, né? Então, de um lado a gente tem a visão mais comum, né? Foguetes, portais, uma jornada para fora. Do outro, a visão da fonte, meditação, vibração, uma jornada para dentro. A mudança fundamental aqui é de geografia para frequência. Deixa de ser sobre onde ir e passa a ser sobre como vibrar. Então, vamos esquecer o mapa. Uma dimensão, por essa ótica, não é um lugar, mas uma frequência. É um estado de consciência, uma forma específica de perceber a realidade. E essa ideia é a chave para tudo que a gente vai ver a seguir. A analogia do rádio que a fonte menciona é perfeita. Pensa bem, o aparelho de rádio está sempre no mesmo lugar, mas dependendo da estação que a gente sintoniza, a música, a informação, a experiência muda completamente. Do mesmo jeito, nós estaríamos imersos em múltiplas realidades, mas só percebemos aquela com a qual a nossa consciência está sintonizada. Faz sentido, né? Ok, então se as dimensões são frequências, como seria o mapa delas? A fonte nos apresenta uma espécie de escada da consciência, começando pela realidade que a gente conhece bem e subindo degrau por degrau. Essa aqui é a 3D, o nosso campo de experiência mais comum. É um plano denso, material, onde tudo parece funcionar em opostos. Bem e mal, eu e o outro, o tempo corre em linha reta e a sensação de que estamos separados de tudo e de todos é muito, muito forte. É o mundo como a maioria de nós o conhece, certo? E aqui vem a virada de chave. Segundo a fonte, essa sensação de separação não é um bug do sistema, é uma funcionalidade. É a própria limitação que serve de motor, nos empurrando para buscar a conexão que sentimos ter perdido. A fragmentação seria, paradoxalmente, o caminho de volta para o todo, uma ideia bem profunda. Subindo na escada, a gente encontra a quarta dimensão, que é descrita como uma ponte. Aqui, a matéria já é menos densa, a percepção não está mais presa aos 5 sentidos. E o tempo não é tão rígido. É um plano dinâmico, de aprendizado, onde guias e consciências em trânsito interagem. Não é um destino final, mas sim um espaço de passagem e evolução. A jornada evolutiva fica bem clara aqui. A gente sai de uma experiência de separação na 3D, atravessa a ponte da transição na 4D e o objetivo é a unidade na 5ª dimensão. Lá, o foco muda para a integração e o amor incondicional, onde a percepção de eu e o outro começa a se dissolver. É um caminho de integração crescente. Uma imagem muito interessante que a fonte usa é a da escala musical. Cada dimensão seria como uma nova oitava, e essa escala é infinita. Isso nos diz algo crucial. Não há um ponto final, um paraíso estático. A evolução da consciência é uma expansão sem fim, sempre se abrindo para novas notas, novas formas de ser. Bom, se as dimensões são estados internos, a pergunta óbvia é como acessá-los. A resposta, segundo a fonte, está no conceito de ascensão, que nada mais é do que um processo de navegação interior. E esse é o ponto central de toda essa reflexão. Ascensão não é sobre esperar um evento externo ou encontrar um portal no espaço. É sobre uma transformação que acontece internamente, uma mudança na própria consciência. A ascensão, então, é definida como a elevação da nossa própria frequência. Ao mudar a nossa sintonia interna, a gente expande a capacidade de perceber o que já está aqui, coexistindo conosco em outras faixas vibracionais. É como se a gente refinasse a nossa antena receptora. Mas, na prática, como se eleva essa frequência? A fonte aponta para ferramentas internas que muitos já conhecem. Só que aqui, cultivar o amor, praticar a presença, o desapego, a meditação e o autoconhecimento, eles deixam de ser apenas práticas de bem-estar. Eles se tornam as alavancas que mudam a sintonia da nossa realidade. O despertar espiritual, por essa ótica, não é adquirir algo que a gente não tinha. É um retorno, uma redescoberta da nossa natureza essencial, que estaria temporariamente velada pela experiência densa da 3D.
A ascensão seria o processo de lembrar e reativar essa conexão original. Mas depois de todos esses mapas e conceitos, a fonte nos faz um convite final, o de deixar a teoria de lado e mergulhar na experiência direta. Essa citação atribuída ao autor Premachandra Vas é um chamado para uma abordagem mais intuitiva. Sugere que a compreensão real não vem só da análise lógica, mas de uma sensação direta, de uma percepção sutil de que essas realidades já estão pulsando dentro da gente. Então, como seriam esses vislumbres no dia a dia? Talvez aquela paz inexplicável que surge do nada, ou um momento de conexão tão forte com a natureza que as fronteiras entre o eu e o mundo parecem se dissolver. Ou aquela intuição certeira que vem como um saber silencioso. São experiências subjetivas que, por essa lente, poderiam ser interpretadas como breves sintonias com outras frequências. E isso nos deixa com uma reflexão final. E se a gente começasse a prestar mais atenção a esses sentires, em vez de descartá-los como imaginação? Será que essas experiências, muitas vezes vistas como irrelevantes, são, na verdade, janelas para outras realidades que estão sempre disponíveis, apenas esperando a nossa sintonia?